Bem-vindos de volta. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o Brasil, o euro-dólar, o preço do Brent, o S&P 500 e também a EDP Renováveis. Marco? Obrigado, André. A semana passada em Wall Street foi claramente uma semana de alívio de valorizações e podemos ver aqui no mapa as tecnológicas recuperaram muitíssimo bem das perdas da semana anterior, com exceção da Tesla. E podemos ver aqui também as empresas ligadas ao setor da saúde com algum vermelho. De resto, foi muito verde, portanto, foi muito transversal este rebound de alívio. Em relação ao resto do mundo, destacar apenas aqui o Brasil, que, com exceção da Vale, foi corrido quase tudo a vermelho, mas também aqui uma correção das valorizações bastante significativas que teve até ao período das eleições. Em relação aos mercados e aos setores, podemos ver que as valorizações foram muito similares nos principais mercados, Europa, Estados Unidos, portanto, mercados desenvolvidos. Destaque aqui para as mineiras com valorizações bastante significativas. Portanto, a desvalorização do dólar não só deu aqui um impulso muito forte ao segmento acionista, mas também ao segmento das matérias-primas. Em relação aos gráficos, começa exatamente pelo euro-dólar. Aliás, os gráficos desta semana são quase todos baseados num indicador que eu já tenho referido aqui, que é o Head and Shoulders invertido, que consiste num ombro esquerdo, neste caso, depois numa cabeça e num ombro direito. Portanto, isto é invertido porque geralmente costuma estar ao contrário. E depois existe uma linha, que é a linha chamada a linha dos ombros. E o que acontece é que quando parte esta linha para cima, geralmente vai testar a mesma linha e quando testa, se aguentar esse teste, então depois tem aqui uma recuperação que é sensivelmente esta distância da azul à laranja, é a distância entre aqui este mínimo e a linha dos ombros. Neste caso o euro-dólar já fez esse caminho e portanto poderá ter agora aqui uma fase de estabilização ou consolidação lateral, mas não significa que pare por aqui, porque isto são geralmente padrões de fundo, portanto, que declaram inversões de sentido. Em relação ao Brent, exatamente a mesma coisa, isto são tudo barras diárias, mas o Brent ainda não fez esse movimento, ou seja, tem aqui a linha dos ombros, que eu referi há pouco, a laranja, mas quebrou uma vez, mas muito pouco, e agora está a tentar quebrar uma segunda vez, portanto ainda não é garantido que ele vá fazer efetivamente a subida que o índice que o euro-dólar fez. E se fizer realmente essa subida, tem aqui o nível dos 113 dólares por barril no Brent como objetivo. Em relação ao S&P 500, mais uma vez, barras diárias, fez exatamente aquilo que o euro-dólar fez, o que não é muito estranho, tendo em conta que o índice acionista tem seguido muito o que o euro-dólar tem feito, portanto, e é normal que isso aconteça, não tão de forma similar, mas é normal que quando o dólar desvaloriza, os mercados acionistas valorizem, e podemos ver aqui mais uma vez um head and shoulders, portanto o ombro esquerdo aqui, a cabeça, o ombro direito aqui um pouco mais reduzido, o teste é esta linha, a linha dos ombros, e atingiu já o objetivo na linha laranja, portanto poderá ter aqui já atingido um topo. Por fim, a EDP Renováveis, que está a fazer exatamente o mesmo que os outros, ainda não está agora a tentar testar esta linha dos ombros, mas com uma nuance. Reparem que aqui o Stochastic, que é um indicador técnico que avalia basicamente a força relativa do preço, ainda está muito em alta, ainda está muito alto, portanto, geralmente precisa de cair pelo menos abaixo dos 50 e depois então inverter para dar aqui um sinal de positivo. Repare que aqui, por exemplo, no S&P 500 baixou abaixo dos 50, no euro-dólar exatamente a mesma coisa, quando fez este teste baixou para os 30 e poucos, portanto ainda poderá ser um pouco cedo para a EDP Renováveis dar aqui o tiro de partida para valorizar um pouco mais, mas se isso acontecer nos próximos dias, teremos aqui esta linha verde como objetivo para o movimento altista. E é tudo, André, por esta semana. Vamos ver para a semana se teremos mais verde ou vermelho. Obrigado, Marco.
Miguel, pegando aqui a deixa do Marco e dos gráficos e números da semana, olhando aqui para a época de resultados em Wall Street, o que é que destacarias pela positiva e pela negativa destes resultados trimestrais? A negativa é fácil e é evidente destacar as tecnológicas que desapontaram bastante, à exceção da Apple. Todas as outras vieram com resultados e com estimativas futuras abaixo daquilo que era esperado pelos investidores. Depois de compararmos a realidade entre a Europa e os Estados Unidos e os índices, as valorizações dos índices ou as desvalorizações dos índices mostram isso, a Europa mais forte ou menos fraca que aqui os Estados Unidos, isto muito devido a vários fatores, não só os resultados na Europa das empresas europeias foram melhores do que as empresas americanas, por exemplo, se compararmos aquilo que é a surpresa relativamente às vendas e aos resultados, a Europa teve um valor de 8% acima daquilo que era esperado melhor, enquanto nos Estados Unidos foi apenas de 3%. E o facto das tecnológicas terem sido muito penalizadas e por pesarem mais nos índices americanos, por terem mais peso as empresas americanas nos índices acionistas americanos, também acabaram por penalizar mais estes mesmos índices norte-americanos, daí beneficiando a Europa. Depois há aqui um outro fator e agora pela positiva. Por um lado, o resultado das eleições norte-americanas com uma situação designada por gridlock, em que temos o Senado e a Câmara dominados por partidos diferentes. Os americanos tradicionalmente apreciam esta dicotomia, gera algum equilíbrio e é normalmente positivo para as ações. Depois, para as ações europeias, em favor, temos a situação na China. A China está gradualmente a abandonar a política do Covid-0, com as pessoas a saírem mais à rua, aumento de consumo, aumento da dinâmica da economia, e isto é muito positivo e foi visível em termos daquilo que foram as vendas das empresas, em especial de luxo, europeias. Eu recordo que a balança comercial chinesa, em termos de importações, tem uma maior relação com a Europa, nomeadamente no que diz respeito a automóveis e artigos de luxo. Portanto, a Europa acaba por beneficiar mais desta reabertura da economia chinesa, que esta noite anunciou novas medidas de apoio à dinamização do imobiliário, portanto, com várias medidas de apoio, quer aos construtores, quer aos aquisisidores, aos compradores de habitações, medidas de liquidez, de extensão de moratórias, portanto, várias medidas que visam dinamizar a economia chinesa, nomeadamente no que diz respeito ao imobiliário. Portanto, boas notícias para a Europa, continuam a ser mais para a Europa do que para os Estados Unidos, se bem que as eleições americanas foram também elas positivas para o comportamento das ações americanas. Miguel, e em relação ao impacto que a valorização do dólar teve, o impacto negativo nos resultados das empresas norte-americanas e, por contraste, a desvalorização do euro em relação ao dólar teve nos resultados das empresas europeias. Poderá ser isso que justifica em parte essa diferença dos 3% para os 8%? E achas que é sustentável, tendo em conta as perspectivas de uma economia europeia, talvez, digamos, estagnar mais do que a economia americana, por exemplo, em 2023? A questão do dólar é interessante. Nós vimos o dólar medido contra várias principais moedas em nível internacional, medido por um indicador que se chama DXY. Vimos o DXY, portanto este medidor da performance do dólar, em máximos de 20 anos. Fez 120 no início do século, agora está na casa dos 107, portanto vimos este indicador e se olharmos para aquilo que é a realidade do euro-dólar, a resposta é normalmente, e o mercado cambial, eu diria que é dos mercados mais técnicos das várias classes de ativos, que responde diretamente quer à parte técnica, quer à parte das taxas de juros. Aquilo que o dólar fez não foi mais do que seguir as expectativas de subida das taxas de juros nos Estados Unidos. Com esta nova realidade que deriva dos recentes números da inflação nos Estados Unidos, podemos ter aqui um ponto de inflexão, como tu há pouco apresentavas no gráfico. Portanto, sim, por um lado, os Estados Unidos acabaram por beneficiar de um dólar beneficiar, acabaram por ser prejudicados por um dólar mais forte. No entanto, não creio que seja isso que justifique esta diferença. O dólar
tradicionalmente não era no passado, recentemente, e vimos isso desde a pandemia, desde talvez do ano 2020, em que o dólar se tornou uma moeda de refúgio, deixou de ser o iene, deixou de ser o franco suíço, ou também o franco suíço, o iene praticamente já não o é, e o dólar assumiu este papel de moeda refúgio em caso de incerteza, onde os investidores se refugiam é nesta moeda. Portanto, isto provocou a valorização do dólar. Parece-me que estará esgotado esse cenário de continuação da valorização da moeda norte-americana, e agora poderemos, diria, jogar no mesmo no mesmo campo, portanto jogar em condições de igualdade, com um euro-dólar provavelmente a lateralizar. Mas em resposta muito diretamente, eu acho que não foi a valorização do dólar que beneficiou as empresas europeias, até porque a procura por determinados produtos, que estamos aqui a falar, carros de luxo e artigos de luxo, tem uma rigidez de procura relativamente ao preço. Bem, obrigado. Miguel, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.